Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klunk, apresento esse episódio com o apoio da Edilene, Design que Comunica, do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, e a decoração do nosso espaço é feita pela empresa Laranja Flor Interiores. Contamos também com o apoio da JN Estofados. Hoje recebemos aqui no estúdio uma dupla que faz um belo trabalho aqui em Iporã-do-Oeste e tem no coração bastante coisas para nos falar sobre o turismo. Sejam bem-vindas, Daisy e Irmi. É um prazer ter vocês aqui conosco para contarmos a história de vocês e do Sítio Estações. Olá, é uma alegria grande estar aqui, agradecemos o convite, estamos ansiosas para contar um pouquinho do que somos e o que a gente acredita que seja importante estarmos repassando nesse momento. Eu também agradeço a Simone pelo convite de estar aqui compartilhando. É um dos nossos propósitos compartilhar dentro do Sítio Estações e agradecemos também quem está nos acompanhando aqui. Para começarmos então, Daisy, Irmi, eu gostaria que vocês contassem um pouco de vocês, que vocês se apresentassem, como vocês se reconhecem no mundo, para que as pessoas possam estar entendendo depois o que é o propósito também do empreendimento turístico. Mas antes disso, vem as pessoas, vem a família, e eu gostaria que vocês falassem disso um pouco. Então, eu me chamo Daisy Schneiders, sou filha da Irmi e do Damiano Schneiders e o nosso empreendimento é um empreendimento familiar e também a Daniele trabalha junto, o Darlan e o Jonathan, que são nossos namorados também, muitas vezes estão participando, né? Então, a gente trabalha no empreendimento familiar lá, todo mundo participa da forma que pode, né? E soma saberes para esse espaço. Então, começando eu na minha apresentação, então, eu sou formada em Engenharia Ambiental pela UFPR, como a mãe estava comentando antes com a Simone. Eu sou mestre em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável pela Fronteira Sul. É, Fiz um curso sobre meliponicultura, que é uma das paixões lá do sítio, o cuidado com as abelhas sem ferão, onde a gente trabalha também isso lá no sítio. Sou embaixadora Lixo Zero em Iporã do Oeste, faço esse trabalho desde 2019, junto com a mãe a gente colocou a lei no calendário, né, da Semana Lixo Zero, e a gente atua nesse sentido de conscientizar sobre os resíduos sólidos. Sou professora, já fui professora aqui em Iporã do Oeste de Práticas Agrícolas e Educação Ambiental, hoje sou professora no SESI também, de Práticas Agrícolas, e tem mais algumas coisas, não sei, por ali. Então, meu nome é Irmi Rohr Schneiders, eu nasci naquele sítio onde a gente hoje conseguiu voltar. Depois de 25 anos que eu tinha casado, formado família, casada com o Damiano, e tivemos a Deise e a Daniela, estivemos em vários municípios morando, mas quis o destino assim que a gente voltasse para aquele lugar onde eu nasci. E continuar uma história que talvez a gente conta muito, que os nossos pais, eles adoravam visitas. Muitas visitas de muita gente. Vinha Kombi cheia de parentes passear e a mãe adorava fazer aqueles tachos com galinhada, aquelas comidas afetivas, né? Então, a gente sempre já teve esse sonho de começar a trabalhar no turismo. Eu sou formada em serviço social, mas eu também atuei 12 anos no serviço público, 4 anos como diretora do Departamento de Assistência Social do município e 8 anos como vereadora. Então, a gente tem um conhecimento, assim, do que é importante ter numa sociedade, né? Que a gente precisa ter vários leques, várias coisas importantes, e uma delas é ter espaços onde as pessoas conseguem se reconectar com aquilo que um dia já foi importante para elas. E quem veio de uma cidade que nem de Porã do Oeste foi morar em outros lugares, a maioria, não posso garantir 100%, mas a grande maioria das pessoas lembra das rodas ao redor do fogão a lenha, fazendo uns waffles gostosos, comendo com a família. Então, isso para nós assim tem um significado muito grande. Então, a gente hoje tem essa empresa focada nesse tipo de alimentação afetiva, receber as pessoas e, que nem a Daisy colocou, compartilhar aquilo que a gente tem lá
compartilhar com outras pessoas tanto o conhecimento, a comida, porque a gente oferece uma alimentação locavorista. A gente produz o alimento lá no sítio e esse alimento as pessoas podem ir junto olhar onde ele é produzido e esse é servido na mesa. Sempre com muito carinho, com muito capricho, com uma decoração afetiva também nos pratos, e eu acho que isso faz o diferencial, fazer a pessoa recordar do momento bom que ela já viveu. Isso então é o que a família de vocês criou e desenhou para receber tantas outras famílias. Como foi o início desse sonho Sítio Estações? Então, o desejo de criar um empreendimento na área do turismo, que era algo que já há algum tempo habitava em vocês, junto com a oportunidade de fazer isso ali na linha Aparecida, que é a terra natal da Irmi. Então a gente começou o sítio com o que tinha, né? A gente fala bastante isso em qualquer empreendimento, às vezes a gente sonha bem grande, mas o começo ele é de passinho em passinho, né? Então a mãe já tinha esse trabalho com o turismo dentro do município, né? Fizeram atividades para mapeamento e tudo mais, isso já estava no subconsciente dela de fazer esse projeto. E em paralelo, eu estava num momento bem desenvolvendo projetos e pensando a sustentabilidade, como daria para fazer isso, que ali na pandemia eu voltei para cá não muito pensado, né? Como que a gente poderia trabalhar a agroecologia, a permacultura, tudo aquilo que eu consegui de bagagem na faculdade aqui em Iporã do Oeste, né? Na nossa realidade. Então, foi se somando isso. Eu brinco às vezes que nós temos, a sustentabilidade tem um tripé, né? Que é a parte ambiental, social e econômica. E a gente tem na formação de quem mais fez o projeto, que seria eu, o pai e a mãe, os três, né? Eu sou engenheira ambiental, a mãe assistente social, serviço social, formação, e o pai administrador. Então a gente foi somando essas vontades todas que a gente tinha, Todos os saberes. todos os saberes, as vivências, claro, essa questão afetiva desse espaço que a gente, por coincidência do destino, conseguiu voltar ali para esse espaço que era a casa da avó. E a gente começou então a pensar como que a gente podia juntar essas coisas para fazer um projeto. E querendo ou não, a gente também precisava gerar renda, né? Ia comprar ali essa área, precisava ter um retorno também, né? Então a gente começou a pensar isso juntando as coisas. A gente olhou esse espaço, então, que era de 2,7 hectares, não é muita área, se a gente for olhar nossas áreas de agricultura familiar no município, é uma área muito pequena, né? Então a gente foi ali redesenhando, olhando como que a gente tinha esse espaço, como que a gente poderia transformar ele para receber pessoas, é, fazer essa alimentação afetiva que sempre a mãe quis fazer, cozinhar para as pessoas, né? Quem já comeu galinhada da mãe ou qualquer coisa, né, sabe que ela gosta de fazer uma comida bem afetiva. Juntar com essa questão da educação ambiental, agroecologia. Então a gente foi colocando tudo isso nesse espaço para que as pessoas pudessem visitar e a gente pudesse compartilhar um pouco de qual que é o nosso projeto de mundo, como que a gente gostaria que fosse, né? Então a gente sonhar junto nesse espaço. E aí a gente começou, as primeiras atividades foram com escolas, que já era um trabalho que eu vinha fazendo, eu ia para as escolas, fazia educação ambiental junto ali, né? E aí já vieram perguntar, em vez de eu ir ali, vocês podem vir aqui ver um pouco do que a gente faz. E aí as primeiras turmas a gente tinha um gramado com algumas cadeiras e uns panos no chão, um quadrinho e as ideias, né? E aí a gente fazia, claro, passeio e interligava o conhecimento com o local ali, né? E foi por ali, os primeiros, né? A Daisy estava mais ou menos assim, eu tenho 2,7 hectares e um sonho. E muitas pessoas acreditando e dando força, né? A gente, o tempo inteiro a gente dizia, vai ser um pouco complicado. O turismo a gente sabe que é passinho pequeno, um atrás do outro, e desde sempre, desde que eu estou no turismo, há mais de 12, 14 anos que a gente fala da questão do turismo, a gente sempre fala, o turismo é cooperar e não competir. Então, isso muitas vezes ainda as pessoas acham que é competir um com o outro, mas nunca é. É sempre de cooperar um com o outro, né? Então, que nem a Deise vinha colocando lá, quando a gente começou, era fantástico, porque o município tinha, na época, a Traut, que era a consultora, né?
E ela vinha lá e ela dizia: Mas vocês têm tudo para começar. Nós dizíamos: Mas começar de que jeito? As pessoas estão pedindo para vir aqui, vocês têm que aceitar elas, né? Então a gente começou a chamar o pessoal, os que pediam, sim, podem vir. Nós atendíamos, que nem a gente sempre fala, de forma afetiva. Nós pegava a colcha da nossa cama, nós pegava as almofadas do nosso sofá lá e levava lá fora e fazia um ambiente aconchegante e recebia as pessoas. E no começo, assim, a gente hoje dá risada, né? Meu Deus do céu, a gente levava um prato de cada cor, né? Mas era o que É o que nós tinha. era o que tinha. E a gente foi indo e hoje a gente vê assim que era exatamente isso que a gente precisava fazer. Porque se nós não tivéssemos começado, a gente talvez não ia desistir ou não ia acreditar. E nós começamos do jeito que deu para começar, e isso nos mostrou que era possível, que era viável e que nós estávamos no caminho certo. Porque sempre quando você está fazendo uma coisa que você ama de paixão, isso é muito difícil dar errado. Porque aquilo lá, isso te move. Para mim, não importa se eu tenho um evento para outro dia, se é para levantar às 3 horas da manhã, 10 para as 13 eu levanto. O meu despertador não precisa mais funcionar, porque eu quero fazer aquilo lá. Eu preciso, eu quero fazer com tanto carinho, com tanta perfeição, com tanto detalhe. Ah, já está tudo pronto. Não, corre lá pegar mais um galinho de manjericão para deixar no arroz. Corre lá pegar mais alguma coisinha aí, porque às vezes é aquele detalhe que faz a pessoa se impressionar com aquilo, ou lembrar de algum momento legal, ou um cheirinho que ela sentiu ali, ou alguma coisinha. E esse detalhe a gente sabe que sempre vale a pena. E toda essa dedicação, essa vontade de fazer diferente também, é o que vocês desejam que as pessoas levem de lá depois das experiências, depois das visitas. Eu mesma já fiz algumas visitações lá no sítio e a gente sempre sai com algo que é compartilhado, que é uma semente, que é um chazinho, que é algo diferente, é uma flor. Sempre você leva algo dessa experiência. Como que é o desenho da experiência do visitante no sítio Estações? A gente tem alguns formatos diferenciados, né? Os principais são os eventos que a gente faz, aniversário, crisma, primeira Eucaristia, todos os tipos de eventos, onde as pessoas não precisam ter a preocupação de organizar nem ornamentação, que às vezes a gente sabe que faz em casa, até que tu ornamentou, acaba, né, gastando um tempinho ali, e nem alimentação, a gente deixa tudo pronto. E aí é uma preocupação a menos para quem está numa data especial, né? Quer celebrar e às vezes acaba se distraindo tanto nesses afazeres que não celebra a data. Então a gente faz esse trabalho e, como a mãe estava comentando ali, e ali tem um diferencial da gente que nesse percurso da gente estar organizando essa celebração para essa família ou para essa pessoa, a mãe faz todo esse contato humano, né, pessoal, de ir mostrando, olha aqui, já fiz essa florzinha, aqui é o arranjo das mesas, aqui já estamos preparando um docinho, manda foto, que vai deixando a pessoa no clima, sabendo que tá tudo ok, que a gente tá organizando, né? E então esse é um dos focos nossos. Tirando as cuca quentinha do forno na manhã do evento, né? É, então tem todo esse carinho. Então a gente faz os eventos, é para facilitar a vida das pessoas, mas é para elas também se sentirem amadas nesse processo, que é o que a gente quer também, né? Quem vem ali no sítio tem uma experiência de estar sendo cuidado, né? Então tem esse formato, e aí a gente adapta bastante a alimentação, o que for de interesse de cada um, se é de tarde, de noite, de manhã, então é bem personalizado esses eventos para as pessoas de celebração. E aí, quem gosta, a gente já recebeu bastante famílias que gostam muito dessa parte da agroecologia, das sementes, das abelhinhas. Aí a gente também pode fazer o passeio com a vivência, né? Então, é bem bacana. Às vezes tem piquenique que a gente organiza. Então, esses eventos. E tem a parte também de educação ambiental, que sempre foi um dos propósitos do sítio, né? Então, a gente recebe desde turmas de ensino fundamental, anos iniciais, ali os pequeninhos, já recebemos turmas grandes de várias escolas, seja aqui do município, de municípios de fora, até de Chapecó, a gente já recebeu turmas. E também maiores, né? Ensino fundamental, anos finais, ensino médio, universidades, mestrado, doutorado, você já recebeu de todas as faixas etárias, então, os estudantes.
E aí esse trabalho é bem voltado para esse sonho de futuro de sociedade que a gente quer criar. Então, tem ali a gente querer pensar o nosso consumo através de práticas, assim, pequenos gestos ali, pequenas práticas que a gente tem no sítio acabam passando essa ideia de como que a gente poderia construir um futuro mais sustentável. Então é meio na brincadeira ali, o que a gente vai mostrando, vai fazendo alguma prática, mas vai falando sobre sustentabilidade numa vivência. Então acho que isso é bem interessante. Então esses são os dois principais as duas principais atividades que a gente desenvolve lá. E aí, dentro desse passeio, a gente é sempre uma acolhida, a gente explica um pouco de quem a gente é, e depois é uma caminhada mesmo, como se fosse uma trilha, né? E a gente vai conversando e caminhando e trocando ideia e compartilhando sempre, né? Eu acho que ali é bem importante colocar que a gente não está ali para ensinar, a gente está ali para compartilhar. Então a gente fala, a gente recebe também bastante grupos da terceira idade e a gente leva eles para o passeio. Nossa, eles ficam encantados. Meu Deus do céu, eu senti o cheiro do arroz com melancia. Porque era o que antigamente todo mundo plantava arroz e no meio do arroz plantava melancia, né? Então, hoje, muitas dessas pessoas moram em cidades, moram até em apartamentos e tudo, e não tem mais esse contato, né? Então, lá, e daí muitas pessoas nos repassam receitas de coisas, o que que a gente pode estar fazendo com aquilo que a avó deles fazia, que a mãe fazia. Então, isso também é muito gostoso, da gente repassar o conhecimento que a gente tem, sementes e chás e coisas assim, e as pessoas também mandam para nós. Um exemplo foi na feira, na última FAIC em Iporã, a gente participou da feira e a gente fez uma exposição de sementes. Aí nós pensamos, bah, o milho crioulo, não sei se vai ter muita saída, nós levamos lá em torno de uns 60 amostrinhas assim, no primeiro dia acabou. Né? Então, de noite a gente voltou, buscou mais e levou mais, e já no segundo dia o pessoal vinha de volta visitar de novo o nosso stand e trazia outras sementes para nós. Né? Então, essa troca ali, e muita gente, também a gente tem a história lá, que muitas pessoas trazem para nós sementes que elas ainda têm. Um exemplo é a nossa vizinha lá, ela hoje não pode mais trabalhar fora, e ela trouxe várias sementes que ela vinha cultivando de muitos anos, da avó dela, da mãe dela, e que estavam se perdendo. E ela trouxe para nós dizendo assim, ó, eu vou dar a responsabilidade para vocês, para essas sementes não se perder, não se acabar, porque eu sei que aqui vocês vão cuidar. Nossa, eles colocaram vocês como guardiões de uma história deles também, né? É, a Mas a Daisy gente é É, a gente fala sobre guardiões de sementes crioulas, né? É uma coisa que eu aprendi, eu participo do movimento das mulheres camponesas, que é um movimento que tem muita história aqui na nossa região, inclusive pela luta de direitos das mulheres. Então, muito do que a gente tem no sítio também aprendi nesse espaço, nesse movimento. Então, ali dentro das sementes crioulas, a gente tem um exemplo daquilo que a gente fala da sustentabilidade. É uma coisa antiga, as sementes são aquelas que crioulas são aquelas passadas de geração em geração. É uma coisa antiga, né? Que tem há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, é uma tecnologia para a gente hoje lutar contra as mudanças climáticas, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa antiga e alguns consideravam até ultrapassada, é uma tecnologia que pode ser uma alternativa para a gente solucionar um problema muito grave global hoje, né? Então, é um pouco do que a gente traz. Traz aquilo que é antigo, é tradicional, mas ao mesmo tempo é muito importante que seja resgatado para nós todos como sociedade mesmo, né? Então, também como a Deise é embaixadora do Lixo Zero, a gente sempre já nas atividades como chefe escoteira e tudo que a gente já vivenciou, já tenho 50 anos, eu estou tá fazendo esse ano, então a gente já tem uma bagagem assim de conhecimento também. E a questão dos resíduos, do lixo, é muito séria, é muito importante. E a gente não pode parar de falar isso, né? A gente, às vezes, o pessoal diz, ah, de novo falando do lixo. Mas se tu sai fora da tua casa, você já encontra um monte desses problemas que a sociedade precisa se preocupar com isso, né? Então, nós lá na empresa adotamos descascar mais e desembalar menos. Então, tudo que a gente pode, que não precisa usar uma embalagem que seja descartável, que a gente pode colher ali e servir, a gente nunca usa pratos descartáveis, talheres, copos, nada descartável.
A gente procura, assim, o menos possível a gente faz. E muitas pessoas têm uma admiração grande por isso. Elas chegam lá para um evento de 100 pessoas, acabou o evento, a gente pega os guardanapos que são compostáveis e só. O resto não tem lixo, não tem aqueles. Imagina se nós temos, em média, 3 eventos por semana, se toda vez fosse gerar todos aqueles copos, todos aqueles plásticos, todos aqueles pratos, qual seria o impacto para o meio ambiente isso, né? Então, isso é um cuidado que a gente está tendo e várias pessoas já nos parabenizaram por isso e falaram: nossa, por que a gente não pode adaptar isso também? Por que usar sempre tudo isso e botar fora, né? Porque mesmo no meio ambiente não existe fora. É fora do meu pátio, mas está no lugar da outra pessoa, né? Só mudou Então, de lugar. só muda de lugar. Nesse sentido, das visitas, das pessoas que vocês atendem, eu queria que vocês falassem um pouquinho da conexão também, que é receber as pessoas. Tem o espaço do sítio onde as pessoas vão, mas aquilo também é a residência de vocês, né? É a casa da família, foi a casa da vovó, agora vai ser de novo a casa da vovó, né? Mas é a casa da família. E vocês estão recebendo as pessoas ali. Então, como que é esse tratar, esse conectar todas essas pessoas, que são centenas de pessoas por mês, alunos, né, como você falou, de diversas faixas etárias, mas eles vão passando pelo pátio de vocês, pela casa de vocês, e eu acredito que isso é uma dúvida também de muitas pessoas que, por vezes, gostariam de abrir o seu espaço para algo ligado ao turismo, que teriam algo para mostrar, para ensinar, para compartilhar, porém se sentem inseguros com este. Tá, mas isso aqui é o meu espaço. Como que é? Eu acho que tem duas questões. É, a primeira que a gente pensou no início, que não é a parte mais legal, mas que tem que ter um espaço que é privado. Então, tem a casa lá, que é a casa da família, e que realmente fica mais espaço mais nosso, digamos assim, mais íntimo. E a gente tem um espaço para os eventos que a gente pensou do início por causa disso, de ter um espaço especialmente pensado para essas pessoas que vêm, até pela questão da acessibilidade, às vezes a casa não é tão acessível, a cozinha ser adequada, todas essas questões. Então, desde o início foi uma coisa priorizada ter esse espaço de acolhida, né? De ter o espaço também da família. Então, a gente conseguiu fazer isso, que foi uma preocupação do início, que a gente conseguiu com muitas parcerias e muito projeto para conseguir, mas foi uma das partes. E a outra parte é a parte boa e bonita de poder compartilhar esse espaço. A gente tem, por exemplo, um gatinho, que era meu gatinho lá já em Curitiba. Ele já tem 7, 8 anos, né? E ele parece contratado. Quem já foi no sítio sabe que ele chega lá, quando ele tá passando perto de casa, ele vem lá todo fofinho, caminhando e dá um oi para todo mundo, né? Então, a gente ao mesmo tempo tem essa privacidade, mas é muito gostoso compartilhar as coisas que a gente gosta no nosso dia a dia com as pessoas que vêm lá visitar o espaço também. E desse compartilhar também das coisas que vocês gostam, vem muitos pequenos detalhes, né, no espaço que é aberto para os eventos, que é do resgatar a história de vocês, de trazer elementos que são de construções que marcaram as famílias de vocês, algum detalhe, algum símbolo que representa o que vocês acreditam, tanto na marca, né, do Sítio Estações também, como no propósito da empresa. Ali acho bem importante, a gente conseguiu trazer com o conhecimento mais específico da Daisy, mas assim com um desejo muito grande meu e do Damiano de trazer viva a história dos nossos pais, né? Então lá na construção no centro de eventos a gente foi buscar, por exemplo, tijolos de um chiqueirão de porco abandonado há muitos anos, que já não tinha mais telhado, tinha árvores grossas já crescidas dentro e estava lá no tempo como um lixo na casa do meu sogro, eles. E a gente foi lá, buscou muitos dias, a gente foi lá com facão e martelo tirar aqueles tijolos. Teria sido muito mais fácil, muito mais prático só mandar um WhatsApp ali para a empresa trazer os tijolos.
mas aqueles tijolos não iriam ter história para nós. Mas aqueles tijolos lá, e a gente conseguiu fazer uma arte. Lá no chiqueiro antigo do vô, eles tinham um coxinho de onde os porcos comiam a ração e a lavagem, que os porcos mesmo talharam os tijolos. E a gente conseguiu trazer ele desmontando e montamos ele lá. Hoje, quando vem a família Schneider lá em casa, todo mundo vai lá naquele coxinho e fala: Meu Deus do céu, lembra como a gente levava a lavagem, como a gente levava a ração, e as coisas ali para os porcos, eles brigavam e eles comiam ali. Então a gente trouxe essa história, né? A mesma coisa da fogueira lá em cima a gente fez com esse tijolo. Quanta lembrança gostosa, quanta coisa afetiva, memórias assim que, meu Deus, como era legal. E tem uma outra história que a Daisy sempre conta, que a Ed até fez a marca do nosso sítio, e é sítio estações, né? Então, cada estação tem as suas belezas, tem as suas grandes histórias, os seus grandes pontos altos, cada estação, né? Então, a fogueira é uma das coisas que a gente adora. E no inverno mesmo é muito gostoso de tarde, assim, fazer uma fogueira e ficar ao redor da fogueira e contando causos e cantando e essas coisas todas. A gente conseguiu trazer isso para o sítio. Mas lá mesmo na construção do centro de eventos, a gente tem uma parede que a Daisy ela conseguiu fazer essa parede de cordwood, que é barro pisado usando retalhos de madeira que caíram da construção, e no meio ela conseguiu fazer a logo do nosso sítio, que é um coração de terra, que é o símbolo do amor pela terra, pela paixão por plantar o alimento, e ao redor tem os 6 favinhos de abelha que foram feitos com garrafões de cachaça. O meu pai, para quem conhecia seu Agostinho Rohr, ele era gaiteiro e ele adorava tomar umas cachaçinhas de alambique. E daí, quando a gente comprou lá o sítio de volta, a gente chegou lá, a gente encontrou vários daqueles garrafões, que no momento eram lixo, né? Para quem olhava era lixo. E nós hoje transformamos isso, colocamos lá num vitral lindo, maravilhoso, que de tarde fica muito bonito lá. E que quando as famílias vêm, a gente conta essa história e era muito comum, tradicional, antigamente não tinha chopp, não tinha essas coisas, que os homens consumiam aquela cachaça, né? Que era feita em alambique, e o meu pai era um deles, e a gente conta hoje essa história e a gente lembra isso com carinho, não é, para nós não ficou marcado como uma coisa ruim, porque ele bebia aquelas cachaçinhas dele, mas ele era alegre, ele tocava gaita, contava piada, e assim a sociedade também conhecia ele, então a gente não guarda isso como uma coisa ruim, sim uma coisa boa, né? Uma coisa alegre. E trouxeram isso também para marcar mais uma parte da família, da história, ali naquelas paredes do centro de eventos. Daisy, qual que foi a maior transformação na questão de projeto, tendo já toda essa tua formação, pensando nessa parte da agroecologia, que você consegue ver sendo efetivada realmente com a questão do turismo, olhando para a parte de agroecologia? Eu acho que hoje a gente vê que o que a gente está criando ali é quase como se fosse um protótipo, né, do que a gente está testando uma coisa, porque a gente não via muitos empreendimentos de turismo aqui da nossa região. A gente também, né, no município tinha algumas e a gente está se somando a essas. No sentido de criar uma alternativa para a gente fazer sustentabilidade e, ao mesmo tempo, em equilíbrio com aquela questão econômica também. Então, é uma forma de geração de renda onde a gente cuida do meio ambiente. Para chegar ali, foi bastante difícil, trabalhoso a questão de projetos, mas a gente conseguiu desde o início, pelo propósito que a gente tinha, as pessoas entendiam que o que a gente estava fazendo não era só para nós. O espaço do sítio Estações não é só para gerar renda para a gente, mas é para criar um futuro para todos, né? O que a gente está trazendo ali de ideias, de pensar o futuro, isso não é só para a gente, isso é para o mundo que a gente pensa, né? Então, a gente conseguiu bastante parcerias que viram isso, que entenderam isso também. Então, desde o município de Pagre, de cooperativa de crédito, a gente conseguiu também do estado, tem um edital, né, para inovação no turismo, e a gente contando ali, claro,
um trabalho todo escrito, né, detalhado. A gente conseguiu também um edital, um recurso a fundo perdido que ajudou a gente conseguir efetivar várias ideias, por exemplo, energia solar, irrigação e tudo mais. Então a gente é muito grato ao Inovatur também por isso, né? E já compartilhamos essa ideia com os demais empreendimentos de turismo aqui da região. Todo mundo que teve dúvida em alguma coisa, a gente compartilhou isso para ser uma oportunidade para mais pessoas. E hoje a gente vê que essa experiência, ela vai ficando maior do que a gente. A gente traz a ideia, mas nesse compartilhar, pelo modelo que a gente criou de ser esse compartilhamento, a gente acaba vendo que vai se formando uma rede, né? Então, por exemplo, a gente recebeu turmas de mestrado e doutorado, e a partir disso, houve a escrita de um artigo mostrando a relação do nosso empreendimento com as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi muito bacana também, né, mostrando que a gente tá nesse caminho que a gente queria, né, de construir um futuro. Então, a gente vê que tem muito desafio, nem sempre é tão simples, muita gente não entende o que é o turismo, né, por que fazer isso. Até a questão da agroecologia, do meio ambiente, ai, por que vai pegar pratinho que tem que lavar tudo depois e não pega só os de plástico, que é só amontoar e jogar fora, né? Então, a gente vê que às vezes é um processo de degrauzinho em degrauzinho, mas que a gente vê que vai fazendo uma diferença tanto para quem vem lá às vezes despretensiosamente, vou vir no aniversário, já vai vendo aos pouquinhos essas coisinhas nos detalhes que a gente coloca ali que vão conectando as pessoas com essa questão da sustentabilidade e, e assim a gente vai conseguindo criar uma rede, né? E muita gente que passa pelo sítio percebe. E eu acho que o diferencial da gente conseguir fazer isso e transmitir isso tudo do afeto, do cuidado com o meio ambiente, cuidado com as pessoas também, né? Ali a gente transmite isso com uma coisa que a gente falou antes, que a gente faz tudo com muito carinho. E uma das coisas que a gente mais ouve de feedback de quem veio lá é falar: nossa, o diferencial de vocês é que vocês falam com o olho brilhando, que vocês, né, a gente ouve muito isso, que vocês realmente amam o que vocês estão fazendo. E eu acho que é isso, a gente seguiu muito o coração na hora de escolher o que a gente ia fazer ali, a gente faz o que a gente gosta, e a gente gosta de ter as pessoas lá, então a gente convida todo mundo que puder, venha, seja com a escola, venha para aprender ou venha para passar um dia com a família nessa alimentação afetiva. Todo mundo gosta de uma comida boa, né? Une as pessoas. Então a gente gosta de receber vocês lá, porque a gente acredita no que a gente está fazendo ali e a gente acredita que não é só para nós, é para o mundo também. Irmi, numa pergunta atrás, você trouxe um ponto que eu também considero importante e fundamental, que é a cooperação dentro do turismo. Nós temos percebido nos últimos anos uma crescente nesse sentido para que se fortaleça o turismo aqui na nossa região. E eu gostaria de que vocês falassem como empreendimento. O que você tem percebido desse fortalecimento e como isso também tem ajudado a gerar mais possibilidades, a evidenciar mais o empreendimento de vocês e os outros também, e como isso tem atraído mais pessoas para Iporã do Oeste e para nossa região. Então, olha só, que bacana essa pergunta, essa colocação, porque desde o começo a gente vem batendo nessa tecla de cooperar e vamos nos ajudar. Daí o pessoal, tá, nós vamos se ajudar de que forma? A pessoa, nós não queremos sair da nossa casa e ir 2 finais de semana no mesmo lugar. Né? A gente, se tem essa opção de escolher um final de semana, a gente vai ali, no outro vai ali. Ah, gostou muito, talvez volta de novo, mas indica para as outras pessoas aquele local que você foi. Então, hoje, os equipamentos, a gente tem o núcleo do turismo no nosso município, que o qual a gente também faz parte, e a gente é muito, tipo, todas as pessoas que vão lá em casa, a gente, se tem a oportunidade, a gente fala, vocês conhecem aqui em Iporã outros espaços, como esse, como aquele? Agora, a Luniele está fazendo esse trabalho e trazendo, tem muitas pessoas no nosso município que ainda não conhecem que a gente tem tanta coisa legal, tanta coisa bacana aqui. E o projeto Caminho da Fronteira, que é desde Dionísio até Itapiranga,
esse está ganhando muita força, ele está crescendo muito, a gente está sempre participando, aonde pode, onde tem um seminário, alguma coisa, a gente está participando porque a gente tem que crescer junto e se fortalecer. E a gente vê que as pessoas, o turista, ele chega, ele quer visitar vários municípios, ele quer ter várias experiências diferentes, ele quer levar alguma coisa do município que remete uma lembrança daquele município. Então, hoje, a gente vê que dentro do nosso município a gente já tem. Tipo artesanato que a pessoa pode estar levando, a gente tem hoje pousadas, nosso projeto lá também a gente tem a longo prazo de construirmos cabanas. Hoje a gente não consegue ainda deixar as pessoas pernoitar lá em casa, a gente não tem esse espaço ainda, mas a gente tem aonde indicar dentro do nosso município ou na região. Né? Então, hoje a gente atende vários grupos assim que vêm fazer uma visitação em 4 pontos em um dia só. Né? Então, tipo, nós, os últimos agora que a gente recebeu as pessoas da terceira idade da UNOESC que estão fazendo uma faculdade, assim, falando da terceira idade, e que estão buscando mais conhecimento e interação e também repassar um pouco do conhecimento deles. Então, era só, a gente recebia eles às 8h30 da manhã com um café, quase um café colonial, e falava para eles e relembrava com eles, e depois dali eles faziam a visitação, que era para durar 1 hora e acabava durando 2. Aí eles iam para um outro espaço. À noite eles voltavam pelo WhatsApp, pelas redes sociais, dando feedback o que foi aquele dia para eles. Né? Então, às vezes, não precisa ser o dia inteiro. Você pode fazer essas parcerias com outros espaços e aproveita, já que o grupo está vindo, aproveita e faz conhece várias empresas, vários equipamentos, e com isso só é melhor para todos, né? Não é só para a gente, mas sim para o município, para toda a região, isso fortalece, né? Um crescimento em conjunto, Em uma conjunto. evolução de toda a rede de empreendimentos turísticos mesmo. Exatamente. Outra forma da gente cooperar também é no nosso próprio espaço. Às vezes tem algumas coisas que a gente não consegue produzir, né? A gente também gosta de fazer essas parcerias. Então, por exemplo, para os sucos, em alguns momentos a gente não tem tantos sucos, a gente tem uma empresa que a gente pode comprar. A gente também já fez a parceria das lembrancinhas, outros produtos. Quando a gente não consegue produzir ali no local, a gente acha que também é positivo a gente pegar do local, né? Da vizinhança ou de pessoas de Iporã do Oeste para fomentar o empreendedorismo local, né? Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, compartilharem conosco um pouco sobre o Sítio Estações. Gostaria ainda que falassem como que as pessoas podem entrar em contato com vocês para agendar uma visita e que deixassem também uma mensagem sobre o propósito do empreendimento e do investimento no turismo que vocês fizeram. Então, para as pessoas que gostaram do que a gente falou aqui e para as pessoas que têm curiosidade de conhecer um pouco do turismo de Iporã do Oeste, a gente convida então para dar uma olhadinha nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, o Facebook Sítio.estações, onde a gente compartilha um pouco não só das visitas e das vivências, mas o que tem por trás, né? Então, desde do plantio ali, do cuidado, do antes de receber um evento, a gente vai colocando um pouco dos bastidores também, para as pessoas sentirem. Até para quem pensa em turismo, daqui a pouco é uma inspiração. Então fiquem bem à vontade, a gente sempre tenta responder o quanto antes, né? Também tem o WhatsApp. E também outra forma que a gente tem de divulgar o sítio é estar participando. Então, em eventos e lugares, a gente sempre está indo, mas nunca só pensando no sítio estações, e sim pensando no coletivo, né? Em levar tudo que tem e também trazer, né? Fazer essas trocas com outros municípios. E a gente quer fazer um convite especial para quem ainda não conhece e para quem já conhece, quiser retornar lá, de ter uma experiência de uma coisa diferente, simples, mas muito afetiva, muito carinhosa, assim, de receber as pessoas. Sejam bem-vindos ao Sítio Estações. Obrigada, Deise. Obrigada, Irmi. Obrigada a você que acompanhou mais esse episódio que fala sobre empreendedorismo, sobre turismo e sobre conhecer Iporã do Oeste, porque para nós o melhor é estar aqui. Então sejam sempre todos bem-vindos ao nosso município. Muito obrigada. E obrigada a Edi e Luan também por estarem aí nos bastidores. Obrigada a JN Estofados pelo conforto que temos na nossa sala de recepções e a Laranja Flor pela decoração desse espaço.